Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Ontem, nesse horário, mais ou menos 7 da manhã, eu trouxe informações para vocês de que a SEC poderia não estar protelando um recurso contra a decisão do Grayscale transformar o seu GBTC em um Bitcoin ETF Spot. Os dias passaram, a sexta-feira finalizou e tivemos notícias que realmente a SEC não ia recorrer. Mas a grande questão é por que então o BTC não explodiu? Já que o não recurso aí da SEC traria a obrigação da SEC está aprovando um GBTC ser convertido em ETF Spot, sendo o primeiro ETF Spot de Bitcoin, onde muitos analistas dizem que quando o primeiro ETF Spot fosse realmente aprovado, o preço do BTC iria explodir porque os demais seriam aprovados. Vamos entender aqui porque eu trago informações importantes que a gente vai consolidar e linkar com o vídeo de ontem. Se você não assistiu, eu vou deixar aí no final desse vídeo e no card para você assistir porque vai ficar mais claro. Você tem uma visão do que está acontecendo. Pessoal, peço a vocês, hein? Vamos ter um combinado? Me ajuda no like aí. Se quiser se tornar membro do canal, somente R$ 5 menos que uma Coca-Cola vai me ajudar bastante na criação de conteúdo e no desenvolvimento do canal. Notem que aqui os vídeos são diretos, objetivos, que maximizam o teu tempo. Então, nada mais justo do que você pelo menos deixar o like. Vamos abrir aqui. Pessoal, então nós começamos aqui. A SEC, então, ela não vai apelar da perda no caso da Grayscale. Então, com isso, aumenta a chance da criação do GBTC se tornar um ETF Spot de Bitcoin. O preço do Bitcoin, então, no primeiro momento, ele disparou após a notícia ser divulgada, mas teve uma correção normal e a gente vai olhar essa análise gráfica porque a semana ainda não está perdida. Só finalizamos amanhã, no domingo, às 9 horas, então o Bitcoin pode subir. Eu vou mostrar para vocês que não precisa subir muito para ele poder voltar para uma tendência mais clara de alta. A SEC, então, foi repreendida, se a gente lembrar, por um tribunal em agosto, pela forma como que ela rejeitou o pedido da Grayscale para transformar seu fundo Bitcoin em um ETF. Na mesma questão, ela foi colocada como caprichosa, como sem parâmetros para julgar o mérito. Isso foi importante e contribui para ela não tentar fazer uma apelação e até o momento ela não fez. Por que até o momento? Não finalizou, pessoal. Ela tinha até sexta para poder protelar, mas ela pode entrar com pedido por outros motivos e a gente vai entender. O regulador, então, não apela dessa perda, disse uma pessoa familiarizada com o assunto na sexta-feira, na data de ontem, aumentando assim a chance da Grayscale Bitcoin Trust, o GBTC, se tornar um ETF mais atraente. Se notou o tom da notícia? Aumenta a chance, não confirma a chance de se tornar um ETF Spot. Por quê? A SEC ainda pode alegar outros motivos e negar a conversão e pior, pode aprovar, mas ela pode travar a listagem de ETF Spot e ir para as exchanges para realmente ser comercializado, podendo fazer o preço do GBTC ficar travado até por 8 meses, até a regulamentação de um ETF Spot ser criado, e isso pode impactar nos outros também. O preço do BTC subiu com a notícia, mas logo corrigiu. A Comissão dos Valores Mobiliários não vai apelar então da reversão contundente de um tribunal de sua decisão de não permitir que a Grayscale converta seu fundo de Bitcoin em um fundo negociado em bolsa. Lembre, negociado em bolsa. No vídeo de ontem, tem momentos que a SEC diz que talvez teria que criar regulamentação para a utilização e compra e venda desse ETF, ou seja, mais tempo. Será que esse é o plano deles? Vamos entender aqui. Então, aqui para ser negociado em bolsa, amigável ao investidor. De acordo com uma pessoa que está lá dentro e que está mais familiarizada com o assunto, possivelmente abrindo caminho para o primeiro ETF de Bitcoin dos Estados Unidos. Por isso que até o momento, os membros da Grayscale foram procurados para sair uma nota para ver se tinha sido mesmo aprovado, não disseram nada, e a SEC, por sua vez, não colocou nada no site, não divulgou nada ainda, trazendo um suspense, ou seja, o medo do mercado para saber o que ela vai estar fazendo. O regulador dos mercados tinha até a meia-noite de sexta-feira, na data de ontem, para poder decidir se iria contestar a decisão do tribunal. Mas a SEC deixará esse prazo ir e vir sem recorrer, disse a pessoa. A Reuters relatou a notícia anteriormente. O BTC então disparou até 27 mil depois que a notícia foi divulgada e normalmente teve uma correção. Em agosto, o Tribunal de Apelação do Circuito de DC decidiu que a negação da SEC ao pedido da Grayscale Investment para converter o Grayscale Bitcoin Trust em um ETF era inválida e deveria ser revisada, e eu fiz vídeo para vocês, chamando-a de uma rejeição arbitrária e caprichosa.
Na época eu disse para vocês que são palavras pesadas. Peço também a você, pessoal, que gosta do meu conteúdo e quer retribuir e ainda quer ter conhecimento, convido vocês a fazerem parte do curso Universo DeFi. O link para poder ter um descontão é Brasão DeFi, tudo maiúsculo, até lá para o dia 20 temos esse cupom. Ou seja, você vai aprender a ter renda passiva todos os dias, os elementos da DeFi e se preparar para a próxima bull, que pode ser a mais explosiva. E quem não souber utilizar a DeFi é a mesma coisa de ser um analfabeto sem saber ler, pessoal, de verdade. Vamos seguir aqui. Então, o tribunal disse que as agências federais são obrigadas a tratar casos semelhantes da mesma forma. A Securities and Exchange Commission aprovou recentemente a negociação de 2 fundos futuros de Bitcoin em bolsas nacionais, mas negou a aprovação do fundo de Bitcoin da Grayscale, diz a juíza Naomi Hall em agosto. O porta-voz da SEC não respondeu imediatamente a um pedido para confirmar a decisão da agência, porque eles sabem que uma confirmação vai fazer o mercado de cripto realmente acelerar. E eles não querem isso, mas é inevitável, é tipo Thanos lá dos Vingadores. Uma porta-voz da Grayscale se recusou a comentar antes que a decisão fosse confirmada, o que não foi confirmada ainda. A Grayscale se inscreveu pela primeira vez para converter o seu fundo fechado em um ETF em outubro de 2021. O GBTC, para a gente entender, é o maior fundo de criptomoedas do mundo e tem sido negociado com desconto em relação às suas participações em Bitcoin desde fevereiro de 2021. Chegou a estar 30%, 33%. 40%, um desconto muito alto no ápice do ápice, chegou a bater 50% de diferença. A Grayscale acredita que uma conversão para ETF Spot diminua essa lacuna de imediato. Então esse desconto chegou a quase 50%, é muito alto em determinado momento, mas desde então recuou para níveis em torno de 17%, que ainda é bastante. A Grayscale há muito defende essa conversão de GBTC em ETF, o que eliminaria no início o desconto gerado, esses 17%, pois vai fechar a lacuna entre o preço do Bitcoin subjacente. Sendo assim, pessoal, a estrutura dos ETF permite um modelo de criação e resgate, que significa que novas cotas de ETF podem ser criadas para atender a demanda ou do resgate para reduzir a oferta. Esse ponto é interessante, então o que a gente fecha aqui antes de a gente ir para o gráfico? Precisamos aguardar um comunicado oficial da SEC ou da Grayscale. Por que da SEC é principal? Porque ela pode estar achando outro motivo para fazer rejeição ou contestação do ETF. Ou até mesmo ela pode aprovar e falar: opa, Grayscale, agora que você saiu de futuros para um ETF spot de Bitcoin e ele é novo no mercado, nós não temos a diretriz, me dá 8 meses para a gente poder estudar aí o que a gente vai fazer. E nisso ela meio que aprova e joga a projeção do ETF de Bitcoin Spot lá para daqui 8 meses para o ano que vem, depois lá para agosto, setembro do ano que vem. Nesse contexto, pessoal, o Twitter, que é o único que tem da Grayscale, para vocês verem que eles não estão comemorando ainda, é que a SEC enfrenta um prazo até a meia-noite, que era aquela notícia que eu falei para vocês que tinha até meia-noite para estar aprovando. Bitcoin. Se você assiste os vídeos aqui do canal, viu que semana passada eu falei que era importante a gente romper essa linha de tendência de baixa e ficar acima. Mas a maioria a gente não ficou. Mas olha só que interessante, pessoal. A gente não ficou, mas nós estamos muito perto. Nós precisamos fechar acima de 27.348. Para o Bitcoin é coisa de $450, 500 dólares. O ideal mesmo era a gente fechar bem aqui, ó, nessa região aqui, acima, tocando essa linha verde aqui, ó. Seria 27.478. Esse é o preço ideal dele fechar. Deixa eu ajustar minha câmera aqui. Quando a gente coloca no diário, a gente entende como é importante. O importante era a gente fechar aqui, ó, 27.500. Esse é o ponto a ser batido. O Bitcoin tem essa capacidade, tá, pessoal? Por quê? Porque pode entrar volume, a gente precisaria subir somente 2%, 2,22 para fechar acima dessa linha de tendência de baixo. Ou aqui, se for melhor ainda, fica mais baixo, se a gente conseguir fechar ela aqui, ó, subindo 1,52. Por que subindo 1,52? Ele fazendo essa movimentação aqui, ó. Ele perdeu, deixa eu pegar o pincel aqui, ó. Ele perdeu, agora ele tenta o quê? Voltar aqui, ó, subir. Aí a gente começa a fazer aquela análise. Olha o RSI, o que está acontecendo? Eu gosto dessas métricas. Olha como é interessante, eu sempre falei para vocês e confirmo novamente. Linha azul passando para cima da laranja. Movimento de alta para a gente buscar. Linha azul está passando agora para cima da laranja. Hoje,
Hoje, com certeza, no fechamento das 21 horas, ela vai estar para cima. O que ela pode entregar esse volume para a gente poder vir mais uma vez tentar romper essa linha de tendência de baixa, fazendo essa barra do semanal aqui. Eu até vou tirar as análises para não ficar poluído o gráfico, virando um pavio. Pessoal, se isso aqui virar um pavio, esse vermelho subir até aqui, ó, virar um martelinho, se fechar o semanal com martelo, aqui foi uma indecisão, aqui é uma reversão da baixa. Agora, se ele não conseguir segurar aqui, a gente vai vir trocar nesse fundo aqui de novo, aqui na média de 200 no semanal, que foi o suporte. Mas caso ele feche acima de 27.391, vai formar um martelo, que é aquela formação bem assim que a gente fecha, né? Uma cabecinha e um corpo mais alto. Desculpa aqui, pessoal. Meu desenho aqui não ficou legal, não. Ele forma isso aqui, ó. Forma um martelinho, tá? Faz de conta que isso aqui é um martelo, ó. Uma cabeça e geralmente fica uma coisinha, uma sombrinha assim, mas isso aqui vira um martelinho. Ou seja, pode indicar uma reversão de alta para o BTC. Eu não apostaria em baixa ainda, esperaria ter o fechamento semanal e aguardar. Vamos dar uma olhadinha só aqui no mensal para ver como é que tá. Apesar da gente estar no meio do mês, tá um ponto interessante, ó. O ponto está bem interessante, a RCI está tentando vir para sobrevenda, tem muito espaço, mas muito espaço no semanal. Mas nesse valor aqui a gente tem valores ainda para fechar acima da média de 8 mensal, que é o ponto mais interessante. Lembrando que a média de 200 está vindo da suporte e está em 18.696. Então, num crash, numa quebra muito grande no mercado, acredito que esse aqui será o suporte maior do BTC. 18.900, 19.300, bem nessa casa aqui, ó. Por quê? Porque nós temos uma média de 200 subindo para dar suporte. Não precisa de muitos dados para poder estudar. Então, vamos acompanhar. Peço a você, se não for inscrito, já deixa seu like aí, compartilha esse vídeo. Semanal não acabou, não fique em desespero, vamos aguardar para a gente entender essa movimentação. Quando vocês forem fazer, eu não usei agora, mas utilize o BRX, tá, pessoal? Brave New Coin, para vocês terem uma análise mais perfeita sobre as médias, tá bom? Porque a média muda. Aqui, ó, para vocês ver, sobe um pouquinho, tá a mesma coisa praticamente aqui, ó. 18 subiu $100, $150. Ou seja, nós temos um suporte forte aqui, indicando que esse aqui, ó, foi o nosso maior fundo. Se a gente olhar de longe, ó. Se a gente olhar de longe, esse sino mensal, os 200 últimos meses, esse é o maior suporte. O preço praticamente nunca veio aqui. Tá certo que eu estou no BLX, é o que tem mais tempo gráfico, pessoal. Então a gente não tem aqui para poder uma média maior aqui. Mas se eu descer para o semanal, vocês notam que ali é um ponto interessante, 20 mil é um ponto de suporte. São pontos que a gente tem que estar olhando. Eu sigo ainda, só deixa eu fechar minha média aqui, que essa média aqui, ela vai acabar confundindo vocês. Eu sigo acreditando nessa linha de tendência de baixa, tá bom? Acreditando que isso aqui pode ser um fundo duplo, mas para isso tem que romper esse topo de 30.742, um ponto bem complicado. Mas notem que também dentro dessa movimentação que a gente está tentando quebrar, nós temos uma lateralização, pessoal, de longa data, ou seja, nessa região que nós temos uma lateralização. Já não vai virar um topo duplo, porque ele pode ficar trabalhando nessa área desde que ele não perca aqui. Vamos acompanhar para a gente entender como que vai ser essas movimentações. Peço a você que visite o curso Universo DeFi, pessoal. É um trabalho muito bom para me levar um ótimo conhecimento para vocês. O meu compromisso é entregar qualidade. Vocês sabem que a qualidade eu estou sempre trazendo vídeos atualizados. O curso não será diferente, tá bom? Nos vemos mais tarde, às 20 horas, vamos acompanhar menções que podem impactar nesse fechamento, jogando até mais para cima para os 30 mil, se a Grayscale e a SEC admite que perdeu e a Grayscale admite que vai ter o ETF Spot já para agora. Aí muda totalmente o game, beleza? Tamo juntos, nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.